Olá, seja muito bem-vindo ao videocast Pit Stop Supply Chain. Este é um evento super estratégico do setor e aqui você vai encontrar os maiores especialistas. E é claro que eu tô com uma convidada muito especial, a gente vai fazer um bate-papo aqui com a Marcela Matos, da Cargill. São 20 anos de experiência em bens de consumo e também no agronegócio e atualmente ela é diretora da parte Latam Sul da Cargill, e a gente vai bater um papo, porque afinal ela foi palestrante desse evento super especial. Quero desejar as boas-vindas. Tudo bem com você, Marcela? Joia, obrigada Bia, obrigada a Ciclo Academy pelo convite, foi muito bacana estar lá na plenária, fazendo a palestra, interagindo com as pessoas, recebendo as dúvidas. Eu tô aqui também junto com o meu time, que na verdade é quem faz acontecer, né? Então hoje você fala, tô liderando a área de supply chain da Cargill, mas a gente sabe que quem faz acontecer é a moçada do time que tá lá, né? Então, muito obrigada, Bia, pelo convite. Obrigada a você, Marcela. Tô bem contente aqui da gente trazer esse case muito legal da Cargill e, trazer alguns insights para o pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como é que a Cargill tem simplificado a cadeia de suprimentos através da digitalização? Legal, Bia. Eu acho que essa é talvez para todos nós, profissionais de supply chain, acho que essa é a grande pergunta, né? Pós-pandemia, nós vivemos uma mudança significativa no mundo e na forma como a gente compra e consome os bens. Dentro da Cargill, nós estamos hoje inseridos no negócio de nutrição animal. Então, o nosso expertise é, de fato, a alimentação para os nossos animais, e aqui a gente está falando de pecuária extensiva, então a gente está falando de gados de corte, suinocultura, avicultura, bovinos de leite. E a gente sabe que esse é o motor hoje do Brasil, né? Então o agronegócio hoje é responsável pelo grande motor do país. E quando a gente volta para dentro de casa, a Cargill Nutrição Animal, ela foi crescendo oriunda de aquisições de outras empresas e também da gente entrar em novos mercados, como do sal mineral e de rações prontas para a suinocultura. Isso trouxe para nós uma complexidade de sistemas. Então hoje, nós temos diversos sistemas periféricos ao nosso sistema central, a nossa espinha central, ali a nossa espinha dorsal. Ao mesmo tempo, nós temos processos claros, mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que muitas vezes, como em qualquer empresa, utilizam várias planilhas de Excel para que a gente consiga chegar numa cadeia mais simples de supply chain. Então, indo e voltando à sua pergunta, né, o que nós estamos fazendo a Cargill 2030, dentro da estratégia da Cargill 2030, é simplificar a forma como nós fazemos negócio com os nossos clientes. Então é tirar todo e qualquer processo que não agregue valor dos nossos processos e procedimentos. Então aqui está um típico exemplo. Nosso portfólio de produtos hoje conta, só no Brasil, com 1.800 SKUs, 600 matérias-primas e 221 pré-mix internos que fazem parte da receita do nosso produto. Quando a gente fala de uma cadeia de abastecimento como a nossa, é necessário a gente olhar esse portfólio e entender se nós temos um portfólio saudável. Dentro desse portfólio, nós temos tanto produtos de prateleira, que são os make to stock, como também nós temos produtos que nós chamamos de tailor-made, ou produtos feitos sobre medidas, que são prescrições médicas vindas dos nossos médicos veterinários. E esses produtos de make to order, eles têm uma necessidade de criação de novas fórmulas quase semanalmente. Isso traz uma complexidade gigantesca para o nosso processo. Estamos espalhados aqui no Brasil em mais de 7 fábricas, 4 centros de distribuição. Então você imagina, você somar 1.800 SKUs a 7 fábricas, mais de 6, 7 mil clientes espalhados no Brasil. Isso traz o quê? Com que os nossos indicadores de supply chain possam ser penalizados com ruptura, falta de atendimento correto ao nosso cliente, baixa satisfação dos nossos serviços aos nossos clientes. Então a gente fala que o desejo do nosso cliente é que a gente entregue aquilo que a gente prometeu na hora e no momento em que ele pediu e que nós nos comprometemos. Então o que nós estamos fazendo indo nesse momento e o que eu compartilhei no case ali na plenária? Começamos a trazer toda essa base de dados e todos esses sistemas periféricos que nós temos para um único hub, que nós estamos chamando de Nutron Hub. Estamos digitalizando, então, desde a criação
de um material, de um produto que chegava a demorar 2 meses e a gente tinha uma criação de 30% de SKUs a mais por uma ineficiência no processo. Então, quando a gente digitaliza e coloca isso dentro de um hub, a área comercial ela tem 50% menos de tempo para fazer um cadastro de um novo produto e, da mesma forma, a criação de um cliente. E outro tema também que nós estamos trabalhando muito fortemente dentro da Cargill é a segmentação. Então, nós sabemos, né, que nós não vamos trabalhar da mesma forma para todos os clientes. Então, nós temos clientes A, B e C. Como que os diferentes supply chains atendem aos nossos clientes? E aqui a gente não está falando em ter um serviço melhor ou pior, e sim que supply chain precisa se moldar aos diferentes modelos de negócio e às diferentes segmentações que nós temos dentro do nosso portfólio. Então, quando a gente traz esse início da cadeia, então como a gente cria o produto, como a gente cria os nossos clientes de uma maneira automatizada, a gente vai para um segundo momento, que é a gestão desse portfólio. A todos os profissionais de supply que devem estar ouvindo aqui, nós temos um processo de IBP extremamente robusto. Então, nós temos aí as nossas 5 reuniões do IBP, então começando pela Demand Review, depois a Supply Review, a nossa PMR, que é a Product Management Review, que faz a gestão do portfólio, a nossa IOR, que é de finanças, e depois finalizando na BR. Esse case, ele traz uma automatização da nossa PMR, que é a automatização da ABC, da nossa matriz, que todos nós aqui como supply chain usamos, que é a análise do ABC XYZ, com a criação de um score, que nos ajuda a identificar se aquele produto, em qual momento do ciclo de vida que ele está, se ele está trazendo a rentabilidade esperada e, por fim, né, se esse produto ele está, de fato, contribuindo para o nosso diferencial estratégico. Então, quando a gente trouxe toda essa automatização, colocamos tudo dentro de um hub, a gente conseguiu reduzir em quase 30% o nosso número de SKU, e a gente sabe que quando a gente reduz 30% o número de SKUs, a gente aumenta em 5% a eficiência das nossas fábricas. Então, olhando isso, né, numa perspectiva de supply chain, sabemos o quão significativo é essa simplificação e o quão importante é a automatização para os profissionais de supply. Caso contrário, a gente teria planilhas de Excel, a gente teria uma cadeia trabalhando muito mais na reatividade e não na proatividade. Então é esse o change, né? Pensando em pessoas, processos e sistemas, é a mudança que nós estamos fazendo dentro do nosso time. Que cada vez mais as nossas pessoas possam estar olhando os dados e sendo mais proativos e evitar o efeito chicote da cadeia de supply chain. Nossa, que ótimo isso que vocês estão implementando. E eu estou bastante curiosa aqui, Marcela, para saber quais são as ferramentas, quais são as tecnologias assim que de fato se demonstraram mais eficientes em todo esse processo. A gente fez uma parceria com uma startup, eu acho que aqui tem um case bacana, Bia, porque muitas vezes a gente tenta ir para aquele desenvolvimento tecnológico tradicional. E a gente quebrou muitas barreiras dentro da Cargill. A Cargill é uma empresa multinacional de mais de 120 anos, presente em mais de 60 países. Por razões óbvias, né, empresas desse tamanho, elas precisam se preocupar com a segurança, né, com a cyber security, né, que a gente está falando muito hoje em dia. Mas a gente quebrou muito esse paradigma quando nós conseguimos fazer uma parceria com uma startup que fica ali em São Carlos. Essa startup fez um desenvolvimento para a gente em prazos mínimos, né? Então a gente trabalhou em desenvolvimentos, em releases, então, que nós chamamos de 2 meses, 3 meses. Então a gente usou sim a nossa espinha dorsal que a gente tem, que é o nosso ERP. Então usamos a base de dados dali. A gente trouxe essa base de dados para o desenvolvimento dentro de um hub, dentro da cloud. Então não é nenhuma tecnologia da NASA, né? Então a gente trouxe esse desenvolvimento para dentro de uma cloud. Colocamos junto nos APIs com o nosso SAP para a gente ter uma conexão dentro do SAP, e com isso a gente conseguiu ter dentro desse hub, dentro da cloud, toda essa criação, conseguimos trazer isso dentro de um modelo web, dentro de um modelo app, conectamos isso dentro do SAP, e aí conseguimos ter essa solução compartilhada com a área comercial, com as áreas internas, simplificando monstruosamente, né, simplificando muito a vida de quem está ali na ponta. Né? Então, tanto em tempo quanto em acuracidade dos dados que nós estamos promovendo para os nossos clientes. E eu tô curiosa aqui, Marcela, para entender como é que vocês equilibraram a necessidade de agilidade com a robustez dos processos e até a diversidade de tantos processos. Legal, Bia. Eu acho que esse, na verdade, até trouxe isso também na plenária, foi o grande aprendizado do processo. Porque, de fato, estamos falando de uma empresa muito grande, de uma empresa em que nós
precisamos prezar pelos processos internos e que sim, precisamos seguir etapas importantes e cruciais e equilibrar isso com o desenvolvimento ágil, né? Com um desenvolvimento que trouxesse aí uma agilidade. Então, acho que o maior equilíbrio foi a gente conseguir fazer as provas de conceito. Então, antes da gente já iniciar o desenvolvimento propriamente dito, a gente criou Proof of Concepts do modelo, testamos isso num ambiente menor, mais controlado, sem, né, fazer nenhuma conexão com toda a parte de dados da Cargill. Então, utilizamos esse primeiro momento para, de fato, fazer exatamente essa prova de conceito menor. Uma vez identificado que funcionaria o conceito, a gente expandiu isso para uma magnitude um pouco maior. Foi necessário muito alinhamento com as nossas estruturas locais e globais, foi necessário a gente homologar todo esse desenvolvimento feito dentro da Cargill para a gente garantir absolutamente todos os critérios de segurança de informação, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante para quem está buscando fazer metodologias mais ágeis e até mesmo buscar soluções externas com parceiros, com parcerias, né? É muito importante a segurança da informação. É muito importante a gente se atentar a todos os critérios de segurança que todas as empresas têm. Então, hoje a gente sabe que existem os ataques cibernéticos e eles são reais. Então, esse é um conselho que eu dou a todas as pessoas que estão tentando fazer modelos ágeis, mas ao mesmo tempo modelos seguros. Então, tomem muita atenção para que esses modelos sejam seguros. Então, como que a gente balanceou? Fazendo um alinhamento muito grande com o global e com o local, tendo os nossos parceiros de tecnologia dentro da Cargill. Tenho hoje dentro do meu time uma pessoa especialista em dados, e essa pessoa ela entende muito dos nossos dados internos e procurar um parceiro de fato que conheça do que ele está fazendo, né? Então acho que é muito importante a gente buscar um parceiro que tenha robustez e capacidade técnica para desenvolver aquela tecnologia ou aquela dor que você tenha dentro do seu negócio. Legal. E aqui, quebrando um pouquinho o protocolo do case, eu quero trazer um pouquinho mais para esse lado pessoal, Marcela, seu. Se você puder orientar, né, outras empresas para que possam ter insights bons aqui com o seu case, conta pra gente qual foi o maior desafio. Sem dúvida, o maior desafio foi esse alinhamento de todas as áreas internas, né? Porque a nossa estratégia, né, como empresa, né, grandes empresas, e eu já trabalhei em grandes empresas, é que as tecnologias elas acabam vindo do global para os mercados locais, e aqui era uma proposta, né, ideia local que a gente tinha que entender escalabilidade, né? Então, não adianta a gente desenvolver uma solução que ela só serve para o Brasil. Então, o grande desafio é como que a gente de fato desenvolve algo que possa depois ter escalabilidade para os demais países, que possa ser uma solução para outras áreas da Cargill ou outros países da Cargill. E isso de fato aconteceu. Então, hoje, né, como segunda fase do nosso projeto, a gente já teve, depois de toda a automatização do processo da PMR, da automatização da matriz, que a gente chama de SKU Profitability, nós já colocamos toda a nossa entrada de pedidos dentro dessa plataforma. Hoje nós estamos expandindo isso para a Argentina, eu tenho gestão da Argentina, então eu estou levando essa tecnologia também para a Argentina, mas eu tenho parceiros em outros países que gostaram da solução e estão levando essa solução para outros países da Cargill. Então acho que o grande conselho, né, é que de fato as soluções elas não sejam extremamente locais, elas podem começar locais, mas elas também precisam ter valor aí para toda a organização, né? E aí, novamente, né, pensando também aqui no nosso país, né, pensando também no nosso supply chain, nós já temos uma fila de novas ideias que a gente está levando de novas tecnologias para o Hub. Então, automatização da nossa gestão de inventário, né? E é muito bacana a gente estar aqui na Ciclo, porque a gente está falando muito de IA, de inteligência artificial. E também foi muito bacana ontem que alguns colegas mencionaram na plenária, que mais importante do que chegar na IA é a gente ter essa base de dados. Então nós estamos exatamente trabalhando para ter essa base de dados centralizada num hub, para que de fato a gente possa começar a usar uma inteligência artificial para contribuir ainda mais para que a gente seja cada vez mais proativo na nossa cadeia de suprimentos. Excelente você ter falado sobre isso. Tô curiosa aqui para a gente encerrar essa nossa conversa, do que você achou, assim, o ponto forte do evento esse ano. Legal. Olha, eu posso dizer que 2 grandes momentos, né?
Ontem eu tive a oportunidade de ouvir um colega palestrando e falando exatamente sobre como ele está usando a inteligência artificial para, de fato, ser agentes dentro da cadeia de suprimentos. Hoje, né, e não é uma dor só minha, ouvindo outros colegas, a ruptura é um grande problema da nossa cadeia, né? Então, como a gente evita as rupturas. E semana passada eu estava junto com o meu time de liderança sênior, falando exatamente sobre essa grande dor, como nós vamos trabalhar diferente para simplificar e evitar as rupturas. E ontem a gente teve um case muito bacana de um colega que trouxe, né, então, como utilizar a IA no Order Management, como usar a IA dentro do PCP, como usar a IA. E muitas vezes a gente entende como a inteligência artificial como algo muito complexo. E eu consegui desmistificar ouvindo alguns cases que dá pra gente trazer para um nível mais simples mesmo, né? Então, utilizando o que nós temos, como a gente pode utilizar a IA para nos ajudar a prever as rupturas, ou para nos ajudar na comunicação. Grande problema que nós temos hoje dentro da cadeia de suprimentos é a comunicação entre os elos da cadeia. Então, como que a IA pode nos ajudar a isso? E também ouvi um outro case, agora que até foi um dos ganhadores, que trabalhou exatamente na ruptura. Ele tinha 15% de ruptura em um determinado nicho de produtos dele, e ele trouxe como ele utilizou modelos estatísticos em parceria com uma outra consultoria que estava aqui, como que ele utilizou essa parceria, utilizou essa consultoria para reduzir a níveis quase mínimos de ruptura. Então, dentro do IBP, dentro do SNOI, como você tem os alertas proativos, preditivos, para nos ajudar a evitar uma possível falta de matéria-prima, uma possível quebra de fábrica, um possível descolamento, né, que nós temos ali do processo produtivo, que a gente chama de aderência de produção. Então, esse para mim foram os principais insights desses 2 dias aqui nos workshops da Ciclo. Muito obrigada, Marcela. Parabéns, aliás, por ser uma liderança aí à frente da Cargill, né? Orgulho de ver uma mulher assim empoderada como você, né? Liderando, enfim, um momento tão importante aí de automatização de processos, de digitalização. Prazer ter você aqui com a gente. Foi muito produtiva a nossa conversa. Muito obrigada aí pela sua participação. Se você quiser trazer algumas palavras finais, fica à vontade. Obrigada, Bia. Bom, eu agradeço primeiramente a Ciclo Academy pelo convite de participar aqui desse podcast, mas também pelo convite de palestrar e também por ter essa oportunidade de dividir com parceiros, com colegas de supply chain, toda essa trajetória, dividir os nossos problemas e entender como juntos a gente consegue chegar em soluções cada vez melhores. Acho que a inteligência artificial é a onda do momento e nós como profissionais de supply chain, nós precisamos de digitalização e de inteligência artificial para levar a gente para um novo patamar de supply chain dentro das nossas empresas. Então, muito obrigada e passo para você a palavra, Bia. Para continuar essa conversa, é só acessar o nosso hub de conteúdo da Ciclo Academy. Lá você vai encontrar muitos insights, entrevistas exclusivas e muito mais. Então, inspire-se, conecte-se e participe.